Olá! Hoje no episódio de Conexões do Sono, nós vamos falar sobre cardiologia e sono. Afinal, anda muito em conjunto, né? Hoje a gente trouxe o profissional Sérgio Gomes Vanderlei para a gente ter essa conversa. Vou deixar para você se apresentar, claro. Então. Então, eu sou o Sérgio Gomes Vanderlei, eu sou cardiologista e especialista em ecocardiografia. Então, e aí a gente vai conversar hoje sobre esses problemas que frequentemente encontram-se, porque cardiologia e sono está cada vez mais íntimo. A gente tem visto que isso tem sido realmente uma questão de doenças cardiovasculares, né? A gente vê que... Olha, eu tenho que contar, tá muito ruim essa minha... Não, tá ótimo! Eu tô me enrolando. É bom, tá bom, tá bem bom. Tá, então tá. Vou continuar depois. Tu quer fazer o... Pode ir. Tá. Então, doenças cardiovasculares e o sono estão cada vez mais íntimas, né? A gente sabe que os pacientes têm tido cada vez mais comorbidades e até mesmo a American Heart Association, que é a Sociedade Americana de Cardiologia, ela coloca como um dos 8 pilares a questão do sono, que antes era uma coisa que a gente não via muito com preocupação. Existem aqueles fatores de riscos clássicos que todo mundo, como cardiologista e como profissional de saúde, já sabe, que hipertensão, atividade física, controlar colesterol, mas o sono, né, ele entrou, assim, nos últimos anos como um fator muito importante para a prevenção de doenças cardíacas. Claro, e é perfeito, né, porque tanto os pacientes quanto os profissionais, eles têm que estar cientes desse conjunto, né, uma coisa não anula a outra, né, eu sempre comento isso nas consultas, né, as coisas têm que estar sempre em conjunto. E é por isso que a gente optou sempre trazer um profissional para justamente conversar sobre isso. Né? Isso é um debate frequente no consultório, porque os pacientes, às vezes, eu peço, por exemplo, um exame de mapa de 24 horas, que é um método que a gente utiliza aí para ver a pressão arterial, como diz, nas 24 horas, e inclusive durante o sono. E muitas vezes a gente consegue identificar alterações da pressão arterial que acontecem no sono. E os pacientes, muitos deles já não gostam muito de fazer o mapa, né? Porque é um método que, claro, que te aperta o braço durante 24 horas. E a gente tem que explicar da importância do método. E às vezes a gente encontra alterações que estão relacionadas ao sono. Daí vem o outro convencimento, que é explicar para o paciente, agora tu vai ter que fazer um outro método, vai dormir com os aparelhos, para a gente ver se esse método... se de fato tem alguma doença do sono que pode estar implicando no teu controle da pressão. Frequentemente, os pacientes, a gente encontra essa relação, e quando eles fazem todo o tratamento, a pressão arterial melhora e qualidade de vida melhora bastante. Porque a gente acaba descobrindo uma doença que muitas vezes o paciente não tem, ele tem aquela insônia, aquela doença de muitos anos, ele nem sabia que tinha esse problema. Eu tenho um caso eu lembro de um caso bem emblemático, que eu vi, era bem evidente, e eu falei, tu tem que tratar isso, e ele já tinha até diagnóstico. Aí eu falei conversa com uma colega minha que tu vai ver, tu vai ter que trocar uma ideia lá, eu acho que tu vai ter que fazer as fases com o teu aparelho, que é o teu CPAP, né, eu falei assim pra ele. E ele já tinha tudo comprado, o aparelho, ele foi lá, consultou contigo, até eu lembro que ele consultou contigo, aí depois ele falou, graças a Deus, minha vida tá muito melhor. E realmente... Tu imagina, por anos, o paciente não dormir direito, tá sempre com sono. A gente sabe que dormir é uma coisa muito importante. E todo mundo que tem privação de sono acha ruim, e todo mundo que tem privação de sono crônica e nem sabe muito por que tá ruim, acaba melhorando e se sentindo muito melhor. Fora o impacto nas doenças cardiovasculares. A gente sabe que controlar melhor a pressão arterial, isso está relacionado a risco de arritmias, risco de doenças... piora de doenças cardiológicas como insuficiência cardíaca, né? Existe uma arritmia muito comum na cardiologia, que é a fibrilação atrial, e essa arritmia está muito ligada a aumento de acidente vascular cerebral. Então, existe uma correlação muito forte entre o sono e a cardiologia hoje em dia. Tu sabe que às vezes na consulta mesmo os pacientes me trazem que eles têm medo de realizar tanto o tratamento para insônia quanto da apneia do sono, com medo de descompensar a arritmia cardíaca.
é um medo que eles têm, tá, mas doutora, se eu usar isso, não vai piorar minha arritmia? Aí, normalmente, o paciente sempre tem um vínculo muito bom com o cardiologista. Eu digo, pergunta pro cardiologista, então. Tu vai ver a opinião dele, ele vai ver que ele vai falar a mesma língua. E aí, ele sempre me retorna, a doutora me autorizou. Perfeito, não toca a ficha. É um medo que eles têm, assim, muito frequente. Existe um mito, assim, não sei se eu acho que existe muito medo das doenças cardiológicas na sociedade, né? Então, como é uma doença muito prevalente, como todo mundo conhece alguém que já teve um infarto, já teve alguma doença cardiovascular, isso gera um certo medo e até um certo respeito em relação ao cardiologista. Então, acaba acontecendo isso e eles tendem a validar muita coisa com a gente, como cardiologista. Só que isso acaba acontecendo, por um lado é bom, porque a gente tem a oportunidade de detectar doenças que muitas vezes o paciente acha que não deve ir, ou então ele acaba descobrindo, e a gente acaba, e o lado ruim é que a gente fica bastante sobrecarregado, porque muitas vezes eles acham que nós somos e acaba sendo, né? Nós somos o clínico deles, né? Uhum. Então, assim, mas minha mulher me manda vir aqui pelo menos uma vez no ano. Então, eu tenho pacientes que vêm porque a esposa manda, ou que ele tem alguma doença que ele acha importante, e acaba acontecendo que nessa hora a gente acaba descobrindo coisas. Olha, sua pressão arterial está elevada, como é que é seu sono, a gente acaba tendo uma oportunidade de fazer algumas perguntas pequenas e detectar doenças que vão prevenir um infarto, um AVC daqui a 10, 20 anos. Eu sempre falo isso no consultório. Tu toma remédio para pressão, tu trata a tua apneia, muitas vezes não é para agora. Os pacientes, muitas vezes, eles não têm sintoma nenhum. A gente tem muito paciente assim. Então é difícil, às vezes, tu convencer o paciente olha, precisa tomar remédio, precisa usar o CPAP, porque tua chance de morrer de infarto e de ter uma doença mais grave no futuro é muito maior. Mas às vezes é difícil, né? Porque o paciente, eu não sinto nada, né? Aí, cara, infelizmente, se tu não mede, se tu não faz o exame, tu não sabe. O nosso objetivo aqui é detectar o problema. A gente comentou ali sobre o mapa, né? Tem muitas pessoas que quem pede o mapa muitas vezes não é o cardiologista, é o clínico, e acaba que passa desapercebido essa explicação que o cardiologista realiza. Quais que são as alterações, assim, que aparecem no mapa, que é o sinal de alerta que tem que procurar tanto o cardiologista quanto o médico do sono, né? Que tu comentaste. Sim, quais são as alterações? Ou até mesmo no Holter, né? Que às vezes os pacientes vêm e dizem assim, deu o diagnóstico de apneia no Holter, daí o paciente fica, mas como que o nosso doutor ele é evidente? No Holter ele tem um software, né, que ajuda bastante o cardiologista a detectar arritmias relacionadas. Existe um padrão que o software e o médico que interpreta, ele vai olhar se de fato correlaciona ou não. No mapa é muito comum a gente não ter o deeper, né, que é o descenso da pressão arterial durante o sono. A gente sabe que quando a gente dorme, a pressão arterial ela tende a cair ali de 10 a 20%. E eu sempre falo assim, quando tu deita, teu corpo relaxa, eu costumo falar para os pacientes, né, uma explicação mais simples. E quando a gente não vê essa queda da pressão arterial, ou pelo contrário, a gente vê até ascensões, né, a pressão arterial durante a noite, que era um momento que era para ele estar relaxado, acaba subindo, a gente consegue inferir que existe a possibilidade de que esse paciente esteja tendo apneia do sono. Então, e são alterações que aí a gente acaba sendo um gancho. Eu olho e aí, mas tu dorme bem? Como é que é teu sono? Teu companheiro, tua companheira reclamam de ti durante de um ronco. E aí vai surgindo, né, as conversas. Não, meu marido reclama. Não, né, minha esposa. E eles acabam falando e aí a gente acaba fazendo outros métodos adicionais e aí detectando a doença. Outra, né, essas questões, assim, né, e normalmente eu indico para os pacientes, depois que a gente faz o diagnóstico, faz o tratamento, esperar mais ou menos de 3 meses ali para repetir o mapa para que os marcadores inflamatórios se acalmem, né. Não sei se a cardiologia tem essa rotina também de ter alguma repetição de mapa ou a avaliação manual vale a... Eu não sei quando é que pode substituir, porque às vezes os pacientes me dizem, mas daí eu meço em casa e tá sempre normal. Aí eles julgam por si só que não é necessário realizar o mapa. Sim.
É porque é o que a gente fala, né? Não é, tem muito paciente que não acha agradável fazer o exame. Tem paciente que não se importa, acha fácil. Mas tem paciente que tem muita dificuldade ou não gosta. Existe um marcador, né? Ajuda a gente a saber. Agora, claro que não é uma coisa, como eu posso te dizer, se o paciente está pelo menos fazendo o tratamento de maneira adequada, e se de fato ele tem apneia do sono, a gente, como profissional, já fica bem satisfeito do ponto de vista, olha, o paciente pelo menos já está iniciando o tratamento. Porque realmente, nem sempre a gente vai ter a melhora da pressão arterial só no uso do mapa. Tem pacientes que acabam não tendo uma melhora tão significativa quanto a gente espera, tá? Outros melhoram muito, mas como a gente começou, não é só a pressão arterial. Tem toda a questão da hipoxemia, tem toda a questão de marcador inflamatório. Então, só da gente saber que o paciente já está fazendo o tratamento, a gente sabe que a gente está reduzindo o risco cardiovascular dele. Então, o que eu faço na minha prática? Sim, eu tento repetir o mapa para tentar ver se esse marcador, de fato, ele melhorou. Isso ajuda a gente a mostrar para o paciente e ficar mais evidente, mas existe todo um benefício invisível que o paciente acaba não sabendo que tem, mas ele está melhor, em geral a gente vê muito o feedback positivo. Como eu te comentei, dormir melhor, né? Meu paciente, nossa, minha vida está muito melhor. Tem pacientes que, nossa, a vida é outra vida. Eu tenho um colega de faculdade, inclusive, que tem essa mesma impressão. Ele tinha apneia a vida inteira, ele não sabia. Eu lembro que a gente fez o estágio rural juntos, assim, e era uma ronquidão no quarto, era um inferno dormir com ele, assim, porque a gente dormia todo mundo no alojamento. E depois que ele usou esse papo, ele falou, cara, é impressionante como minha vida tá muito melhor, e eu não sei como é que eu vivia tão ruim antes, sabe? Impressionante. E é de fato, para alguns pacientes, uma revolução na vida. Então, é uma coisa que eu insisto muito, porque ao contrário da pressão arterial, que a maioria dos pacientes não sentem nada, e eu fico satisfeito em ver o 12/7 ali, bem controladinho, o impacto do sono para a vida deles costuma ser bem mais benéfico, assim, em termos do feedback para eles mesmos. Eles notam que eles estão melhores, eles se sentem melhores. Então é um parâmetro que eu uso bastante no consultório. Outro, eu noto, assim, para mim é um desafio muito grande os pacientes com insuficiência cardíaca, né? São pacientes que têm múltiplas comorbidades. O tratamento da insuficiência cardíaca nos últimos 10 anos evoluiu, nossa, sempre tem muita novidade. E a gente sempre fala, né, tem as diferenças, né, entre o paciente com fração de ejeção reduzida, que funciona, né, ali, e o preservado, né. Mas no sono também, às vezes, os pacientes fazem o diagnóstico de apneia e ele diz assim, não, eu vou comprar um equipamento de pressão automática e vai se resolver. Porém, eles fazem um tipo diferente de apneia, que é a apneia central, né? E aí eu sempre falo para eles, olha, vamos com calma, tu é um paciente que a gente tem que ir muito devagar, Sim. Porque senão pode descompensar. Como é que vocês observam, assim, a questão do prognóstico dos pacientes com insuficiência cardíaca, tanto, né, dos dois tipos, assim, com a instituição do tratamento, tu vê benefício, mesmo nos pacientes muito graves, assim, né, e, enfim, como é que é? Sim, a gente vê melhora desses pacientes, né, quando eles utilizam o prognóstico desses pacientes é melhor, o controle de arritmias é melhor. É uma coisa que a gente vê às vezes, vou te dar um exemplo, às vezes a gente encontra isso na própria unidade de terapia intensiva. O paciente está internado por uma insuficiência cardíaca descompensada, ele piorou da doença dele, e ele está na UTI, e às vezes ele nem tem o diagnóstico ainda, né? A primeira, segunda internação sobre a patologia. E durante a internação, durante a monitorização na UTI, a equipe, junto com o médico, a própria enfermagem comenta, doutor, a saturação dele cai bastante durante o sono, às vezes é uma causa, assim, de um alvoroço entre a equipe, né? Diz, olha, doutor, a pressão tá caindo bastante, a saturação cai bastante, e muitas vezes os pacientes têm apneia não diagnosticada. E é também uma maneira da gente detectar, e a gente sabe que tratar bem a esses pacientes, tratar bem a apneia deles, diminui a chance desses pacientes internarem por descompensação da insuficiência cardíaca, né? Existe todo um mecanismo que um sono ruim faz com o coração,
Mas basicamente, quando eu tenho que explicar para o paciente o que ele tem que usar ou o que é importante a doença, eu falo, imagina tu dormir ali por horas, de vez em quando alguém ali te tapar a respiração toda e tu continuar tentando respirar. Isso gera uma sobrecarga no teu corpo, tu continua tentando respirar, existe todo um trabalho em cima, uma sobrecarga em cima do coração, e isso aumenta o estresse bastante na questão do coração, né? Então, assim, sabe que sempre quando às vezes vem um paciente, principalmente com insuficiência cardíaca, né, tanto com, eu sempre falo, pressão de ejeção reduzida, pressão de ejeção preservada, tem aquelas diferenças, mas é um grupo que faz um tipo muito específico de apneia do sono, que é a apneia central, né, e aí a gente tem que ter muito cuidado na hora de instalar a pressão positiva nele. Eles falam assim, eu vou comprar um CPAP e vou sair usando. Não é bem assim, né, ele tem que ir bem devagarinho, né, mas na prática, assim, como é que vocês observam essa questão do tratamento, né, da hipoxemia noturna, especialmente que eles são muito hipoxêmicos, né, como é que é a avaliação, como é que é o prognóstico, porque é um perfil de paciente que tem muita comorbidade, eles costumam internar muito, e às vezes eles até tendem a abandonar o tratamento também como interna, né, e são pacientes que tendem a ir à UTI, etc, né. Sim, é que de fato são pacientes mais graves, e são doenças que o paciente nota muito, né? Então, o sintoma da insuficiência cardíaca, em geral, convive muito com eles. Mas a gente sabe que tratar esse tipo de apneia, apesar da complexidade que é em relação aos outros tipos de apneia, melhora esses pacientes, né? Diminui a chance, por exemplo, desses pacientes se internarem, facilita o controle da insuficiência cardíaca, e para nós isso é um grande benefício, porque paciente que tem insuficiência cardíaca, quanto mais longe do hospital, melhor, porque significa que ele está bem compensado, e significa que a gente sabe que o hospital para alguns doentes, e na verdade para todos, aumenta a chance de outras coisas, né, outras infecções associadas. Então, esse é um paciente que a gente procura de maneira mais ativa esse tipo de doença. O paciente que tem algum diagnóstico de insuficiência cardíaca, esse a gente costuma ter, porque ele às vezes não tem aqueles sintomas clássicos, né? É um paciente que tem um mecanismo diferente da sua apneia, e a gente acaba solicitando o exame, pedindo para que confesse com os profissionais de sono, porque o que a gente puder melhorar na vida desse doente é melhor para ele, né? Uhum, perfeito. E a gente estava até comentando, assim, que também o paciente, o tratamento da insuficiência cardíaca avançou muito nos últimos 10 anos, né? Esses dias eu conversei com um ex-professor meu, e eu lembro que o tratamento, quando eu me formei, há 12 anos atrás, é totalmente diferente de hoje. Sim, assim, verdade. né? E existem medicações, né, que são para, por exemplo, tratamento de diabetes, que melhora, e eu fiquei, assim, impressionada, né, e também existem outros dispositivos, como é que posso te dizer, assim, tem que ser, às vezes eles querem parar, não, mas a minha glicose tá muito boa, eu vou parar a medicação, Sim, né, e eu sempre digo, não, conversa, né, porque realmente o tratamento é muito diferente. Muitas vezes, antes até, quando ainda não estava previsto na bula, eu tinha um certo desafio, porque os pacientes, normal, eles tendem a ler a bula, né? Isso, não, mas esse remédio aqui que você está me dando é para diabetes, e eu não tenho diabetes. Não, mas na verdade eu estou te dando esse remédio para insuficiência cardíaca. E existe um tempo até ser aprovado, até a Anvisa aceitar, até colocar em bula a indicação. E como a gente já sabia do benefício já muito antes, a gente tinha que orientar. Isso é bem comum e com várias drogas, assim, que a gente trabalha, principalmente as medicações mais novas, né? A gente tem que orientar, explicar de outras maneiras. E realmente existe uma revolução, assim, no tratamento da insuficiência cardíaca nos últimos anos, graças a Deus, né? Porque isso melhorou bastante a vida dos pacientes e a vida de nós cardiologistas, né? Os pacientes internam menos, eles melhoram mais, eles morrem menos, eles têm menos arritmia. E a gente sabe também, né, puxando esse gancho da questão de arritmia, que a apneia do sono, ela aumenta arritmias como um todo, arritmias ventriculares,
arritmias clássicas como a fibrilação atrial que a gente comentou, e isso também está ligado, em certo ponto, a arritmia ventricular está ligado também principalmente a arritmia de morte súbita, que a gente chama, né? Que é aquele paciente que já tem uma doença arrítmica que está relacionada a outras doenças cardiológicas, e a apneia pode piorar ainda mais o controle dessas arritmias e aumentar a chance do paciente ter uma morte súbita, né? Dele morrer, de fato, né? Então, não é brincadeira quando a gente pede para o paciente usar o aparelho. Claro que a gente está falando de uma população bem mais grave do que a outra, né? Não é aquele paciente só que tem apneia, que tem aquela insônia, é aquele paciente que é grave, que muitas vezes é cardiopata isquêmico, tem doença cardíaca, tem insuficiência cardíaca. Costuma ser assim na medicina, várias coisas que a gente trata costumam ser assim. Os mais graves são os que tendem a ter mais benefícios, né? Então, quando a gente trata esses pacientes, eles costumam ter benefício maior que os outros, e os outros tendem a ter um benefício a um prazo mais longo ainda, visivelmente, né? Então, esses pacientes mais graves, em geral, eles são mais fáceis de convencer, porque eles melhoram em algumas coisas que a gente consegue mostrar muito evidente. Outros pacientes não é bem assim, né? Não. A gente observa isso na prática, assim, que são os pacientes que têm, né? Ou às vezes eles têm tanta doença que eles dizem, meu Deus, mais um médico na minha vida. É muito comum eles falarem, meu Deus do céu, mais um, eu vivo em função de médico, né? E às vezes... Mas é o que eu lhe falo, né? Tu vive em função de médico, porque a medicina evoluiu muito. Exatamente. Né? Então, hoje tu tá viva e tu tá com uma certa saúde, né? Por conta de esse monte de médico que tá te acompanhando. Eu sempre falo isso pros pacientes, né? E tem pacientes que são meio avessos a remédio, né? Não, doutor, mas eu não queria tomar remédio pro meu colesterol. Não, doutor, eu não queria tomar remédio pra minha pressão. Quem sabe eu me puxo mais. Só que eu sempre explico isso aí. Olha, a medicina hoje é completamente diferente de muitos anos atrás. Antes tu não tinha nem essa oportunidade de te tratar. Né? E hoje que a gente tem esse monte de ferramenta para tu viver mais, para tu ser mais saudável, tu não quer tomar porque remédios são ruins, e remédios, sabe? Então, para nós que tratamos esses pacientes, é muito óbvio, né? Mas para eles, nossa, quando tu fala de remédio, e olha, ainda falam assim, e é para sempre, tá? Vai tomar esse aqui para sempre, a não ser que alguém mande parar, algum outro médico mande parar. E aí, meu Deus, né? Mas doutor, eu era o último paciente, eu sempre falo assim pra mim, eu era o último da minha família que não tomava remédio, sabe? Meu irmão toma, e aí a paciente costuma ser toda orgulhosa, né? Que acha que isso é um baita saúde, não, eu não tomo remédio. Mas, na verdade, os outros estão se protegendo, né? E aquela paciente não tá. Isso é frequente no consultório. Isso é bem interessante de falar de proteção, né? Porque tu conversa com os cardiologistas mais antigos e eles notam muita diferença entre a era da simvastatina, que é a medicação mais antiga, né? Uma data. E existe uma diferença da era antes da simvastatina e uma era pós-simvastatina. Às vezes a gente pensa, tomar essa medicação, credo. Sim. Ele me deu só por me dar. Não, existe uma diferença em emergência, né? E muito tempo do consultório é gasto na explicação, nos fatores de risco. Eu tenho já uns slidezinhos, assim, uns videozinhos, mostra as placas, e aí eu tenho que orientar e o paciente tem que entender porque ele toma remédio. Esse, na verdade, é o maior trabalho do médico, né? Porque tem tanta desinformação hoje na internet, e é legal assim, ter quadros como esse para a gente poder explicar, porque infelizmente os que gritam mais, né, às vezes são os mais ouvidos. E nem muitas vezes, essas pessoas elas não têm nem conhecimento científico mínimo para estar falando aquilo que estão falando. Exatamente. Então, por isso que esse tipo de quadro é importante, e esse convencimento que a gente faz no consultório é o mesmo convencimento que a gente tenta colocar aqui para as pessoas nas redes sociais e em outros meios, porque ele é essencial, né? O paciente saber por que toma remédio, saber que vai melhorar a vida dele, ele não está tomando aquele remédio à toa, a importância dele tomar diário. A gente vê, assim, está tendo uma revolução cada vez maior, assim, nas moléculas. A gente tem discutido isso. Cada vez mais essas drogas novas, elas estão vindo
com meia-vida mais longa, né? Então, existe droga hoje como a inclisiran ou cibrava, que é para o colesterol, por exemplo, que a gente faz uma aplicação 2 vezes por ano, né? Então, assim, o paciente vai numa clínica de saúde, no consultório, aplica uma vez, daqui a 6 meses aplica outra, e ele já está garantido o tratamento dele para o ano todo, tá? Então, assim, esses tratamentos, eles são muito bons em relação à adesão para o paciente. Ele nem lembra que tomou um remédio, ele tá sob efeito do remédio e não sabe. Outra coisa que eu comento, assim, uma coisa que eu gosto bastante são as polipílulas, né? São várias drogas combinadas num só. Isso, para mim e para o psicológico do paciente, ajuda muito. Porque muitas vezes ele, doutor, eu tô... Como é que eles falam pra mim? Esse monte de remédio aqui, né? E aí, às vezes, eu consigo transformar em 2 comprimidos. Nossa, eles acham que tá diminuindo um monte, né? Uhum. Mas é muito essa sensação psicológica da adesão do tratamento. Quando tu reduz para 2 comprimidos, facilita a tomada do paciente uma vez ao dia, é muito melhor do que ele ter que tomar 3 a 4 vezes ao dia, 2, 3 tipos de remédio diferentes, né? Então, a tendência dessas moléculas aí no futuro, a gente vai ver, eu acho, cada vez mais drogas que são aplicações, assim, mensais, semanais, né? Que vão facilitar a adesão, vão diminuir o risco de doenças cardiovasculares e vão facilitar a vida de todo mundo. E a gente tem visto também o jovem, hoje em dia, muito preocupado com a sua saúde, né? Ele tende a procurar mais o cardiologista. Uma pergunta muito frequente, às vezes no consultório, será que eu já tô fazendo 35 anos, não tô na idade já de ter um cardiologista, né? Aí eu sempre falo, olha, vale, né, a pena conversa com o cardiologista. Normalmente eu sempre falo ter o cardiologista de estimação da família, né? É que nem o médico da família, ou o cardiologista da família. É a pessoa de confiança, né? Mas uma coisa que me chama muito a atenção é que o jovem, hoje em dia, ele busca muito a perfeição, né? E ele acaba tu conversa com a pessoa, não uso nada, mas usa milhões de polivitamínicos, e aí diz assim, eu consulto com endócrino, que na verdade a pessoa nem é endocrinologista, né, não tem o RQ, não tem especialidade, ou nem na nutrologia propriamente dita, mas o paciente está fazendo uso de testosterona e tal. Quando esse paciente chega para mim, para consulta de sono, porque ele já tem uma preocupação muito grande, e ele, né, ele acaba usando um monte de técnicas, ele acaba abdicando do sono para fazer exercício físico. Eu sempre peço uma ecocard para esse paciente, porque a gente tem visto muito paciente jovem morrendo, né? Sim. Por esses usos, assim. Eu tenho ficado muito preocupada. E é muito difícil o convencimento desses pacientes a parar o uso, enfim, né? Não sei qual que é a opinião do cardiologista e como tu faz ecocardio, né? Então é uma coisa muito... Tem um viés, assim... Mas é importante a tua opinião. Realmente, né? O que eu comento, assim, sobre... Eu acho que o médico, na maioria das situações, e essa mais uma, ele tá ali principalmente para orientar, né? Ele tá ali para explicar. Porque o que a gente tem visto é que existem muitas soluções que são, digamos, milagrosas, né? As pessoas tendem a buscar coisas muito fáceis e muito milagrosas, né? E o problema é que as pessoas não explicam os riscos que estão relacionados a isso. A gente vê eu tenho muitos pacientes que, não, mas eu uso só o fisiológico, né? Eu faço o acompanhamento. Infelizmente, a gente sabe que não existe dose segura, tá? Para o uso de testosterona e outras medicações aí hormonais. A gente sabe que aumenta bastante risco cardiovascular. Os mesmos receptores que tem ali na massa magra, né, que a gente tem no músculo cardíaco também. Então a gente vê uma hipertrofia do coração e também vê uma hipertrofia da massa magra, né, porque os pacientes realmente eles ganham mais massa. A gente vê e eles veem isso também. Por isso que existe esse feedback positivo, né? Eles olham, ficam maiores, mas isso tem um preço alto a se pagar. Eu sempre falo assim, olha, eu não te condeno. Cada um faz o que quer da sua vida. Eu tô aqui para te orientar. Porque muitas vezes, é que nem eu lembro, isso aí me lembra do paciente que fuma e vai no pneumologista, sabe?
que ele chega lá no pneumologista e ele tem vergonha de falar que ele fuma. E aí, por quê? Porque muitas vezes ele vai ser repreendido e recriminado. O pneumologista, eu conheço pacientes que vão lá no consultório, doutor, fico tão feliz que o senhor não me briga comigo. Eu falei, olha, eu tô aqui pra te ajudar, eu quero que tu tente parar, mas, né, eu não vou ficar te dando sermão, eu não sou teu pai. E os pacientes que são fumantes, né, eles... porque essa experiência acontece bastante, né. Tem médicos por aí realmente que meu Deus, isso é um absurdo, se ela não apareça aqui mais, vai parar de fumar, né? E não, a gente sabe que não é essa a maneira que deve ser discutida. Eu tento desencorajar, porque a gente sabe que existe um risco aumentado de hipertrofia cardíaca, a gente sabe que existe um risco aumentado de doenças cardiovasculares, morte, por mecanismos diferentes, tá? Existe uma técnica até na ecocardiografia que a gente usa, que é o strain cardíaco, tá? Que ele é um método, assim, que muitas vezes os pacientes... Eu vejo muito paciente por aí que nunca nem sequer fez uma avaliação cardiológica e está acompanhando com desses nutrólogos ou especialistas que se dizem especialistas e nunca fez uma avaliação cardiológica propriamente dita, né? Existe, como eu estava comentando sobre o strain, por exemplo, que é um método no ultrassom, é um software que a gente coloca que ele detecta a alteração da fibra muscular antes de começar a piorar a função contrátil. Então, às vezes a gente encontra pacientes, eles... não, mas tá tudo muito bem, eu só tô ficando um pouco hipertenso, né? E aí a gente repete, diz, olha, mas eu acho que deveria mudar acho que tem métodos melhores pra gente avaliar isso, porque existe uma alteração que a gente vê, e aí eu explico pro paciente, muitas vezes vários convênios não pagam, né, o método, e aí eu tenho que explicar pro paciente que o convênio dele não cobre, etc. E aí a gente encontra. Aí a gente começa a encontrar alterações subclínicas que a gente comenta, né? A gente mostra o ultrassom para ele e fala, realmente, a fibra miocárdica está começando a ser afetada, a tua musculatura cardíaca está começando a piorar. E, por vezes, a espessura ainda é normal. Antes de causar hipertrofia, antes de causar disfunção, a gente consegue ver uma alteração ecocardiográfica no strain. E isso impacta. Isso impacta porque o paciente vê, o meu coração ele já está começando a alterar, né? E esse é aquele estágio inicial do problema, porque se a gente dá o primeiro alerta, olha, já começou o problema. Se tu continuar nessa vertente, a chance disso ir piorando é cada vez maior. E tem pacientes que é o que acontece, né? A gente vê, às vezes, na internet mesmo, halterofilistas falando com cardiologistas, pacientes já com insuficiência cardíaca franca, com disfunção cardíaca grave, que tiveram que parar, né, o uso dos hormônios, senão ele iria literalmente morrer. E os pacientes ficam com sequelas, né? A gente vê pacientes que ficam com disfunção cardíaca para sempre. Vão tomar 4, 5, 6 medicações, achando que estavam fazendo um benefício para o seu corpo, mas estão literalmente destruindo o coração, né? E é uma pena, porque é um paciente que muitas vezes ele é saudável, e não era para ele nunca ter um problema cardíaco, e ele acaba tendo pelo uso indiscriminado de hormônio, né, no sonho e na vaidade, né, para querer ser mais forte, para querer ficar mais bonito no espelho, e a gente acaba vendo isso com alguma frequência cada vez mais. Esses dias eu peguei uma paciente que ela veio consultar por insônia, porque realmente... e aí é um desafio muito grande de explicar que a testosterona ela causa uma fragmentação do sono, né? E ela estava usando uma dose baixa de testosterona para perda de peso. E eu, meu Deus. Eu pensando assim, meu Deus. E aí acaba... coisa melhor, né? Exatamente, poxa vida, né? O tratamento para obesidade evoluiu tanto também, né? Tão bonito. E às vezes a gente acaba vendo o excesso de suplementação, né? Por exemplo, coenzima Q10, coenzima Q10, magnésio, não sei o quê, que dizem, saem estudos, eu sempre digo, estudos que nem estão publicados em grandes revistas, né, com uma amostra muito pequena, que diz que melhora sobrevida cardíaca, que eles falam, né. Mas não, realmente, né, Sérgio, não tem nada na cardiologia que diz que esses suplementos melhoram. Não, né? E inclusive, eu sempre comento isso, né, olha, se isso fosse tão bom, eu já estava te prescrevendo, né? Porque isso já teria em diretriz. A gente segue diretriz brasileira, americana,
e europeia de cardiologia, que tem as principais cabeças no mundo que refletem sobre ciência todo ano, revisam artigos todo ano, e isso tem um poder assim muito grande na nossa conduta. Isso é uma das coisas que baliza o nosso tratamento. E eu sempre falo assim, às vezes os pacientes tomam chás e etc. E realmente, né, muitas coisas que vieram da medicina vieram princípios ativos, né, de chá e de medicações, que dão benefício, ou daqui a pouco vai ter um estudo que vai mostrar um benefício, né, mas eu sempre falo assim, olha, a senhora pode até tomar seu chá aí, não tem problema, mas só não para os meus remédios, né, então, porque a gente vê que existe um apelo muito grande por muitas coisas, mas é aquela coisa, né, vai que daqui a 15 anos me sai um estudo com o chá e aí o paciente de fato tem um benefício, né? Então, realmente, são coisas que não foram tão bem estudadas ainda, mas a gente sabe que nós, como médicos, a gente tem que trabalhar com a ciência e com o que está escrito. E o que está escrito são as recomendações, né? Então, a gente tenta não fugir muito dessas coisas, porque a gente sabe que faz toda a diferença na vida dos pacientes, os estudos mostram isso aí, né? E se tu fosse dar uma mensagem, assim, para os pacientes, no geral, assim, qual que seria a mensagem que tu daria hoje? Olha, eu gosto de falar dos pilares da American Heart Association, né? Então, saiba seu colesterol, saiba a sua glicemia, né? Saiba a sua pressão arterial, faça atividade física, tente controlar seu peso, tenha um bom sono, né? Durmam bem, não durmam pouco, né? Às vezes sabe que é difícil em algumas situações de trabalho e tudo, mas isso faz muita diferença, essas coisas fazem muita diferença a longo prazo na vida das pessoas, né? Então, isso é aquele básico que se todo mundo fizer bem feito, as mortes cardiovasculares caem bastante, né? Existem discussões assim em termos de colesterol. Olha, se todo mundo cuidasse do colesterol, a gente reduziria doenças cardiovasculares em 40% a 50% no mundo inteiro. Então, assim, 40% a 50% do mundo inteiro reduzir infartos, são uma previsão feita, acho que foi pelo Brown, inclusive, sobre redução de infarto e AVC, né? Só porque eles têm um colesterol controlado, né? Então, assim, poucas coisas fazem grande benefício na população e a longo prazo. Eu adoro esse círculo da América, e normalmente eu coloco, sempre tem um slide em umas aulas que eu dou, eu sempre coloco ele, porque eu acho ele perfeito ali também, né? Então, mostrando todos os pilares ali, né? Pra gente ter uma saúde de qualidade, né? E sempre eu procurar, né, um profissional sério, um cardiologista, né, que fez a residência, né? A gente vê muita questão de curso e pessoas trabalhando, se intitulando, né, sem ter o RQE, né? Eu brinco que daqui a uns anos o RQE vai ser o novo CRM, né? Então, assim, eu sempre digo, a população em geral tem que começar a ter esse movimento de saber que o profissional que tu está consultando é uma pessoa capacitada, apta, né, a te manejar adequadamente. Sobre isso eu falo para os pacientes. Tem um site chamado do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, que chama Buscar Médicos CFM. Coloca lá, põe o nome do teu médico e vê se de fato ele é especialista, né? Desconfia, assim, porque muitos médicos aí, infelizmente, dizem que são especialistas em uma coisa e não são especialistas em nada, são especialistas em marketing e ganhar muito dinheiro, né? Que a gente vê, porque eles inventam protocolos deles, eles fazem tratamentos próprios, e impressionantemente, muitas vezes esses protocolos são vendidos por eles mesmos, né? Então, e aí ele fala assim, não, porque esses médicos aí são todos uma máfia, porque eles ficam dando esse remédio da indústria. A gente né? não ganha nada da indústria farmacêutica. E aí os caras ficam ganhando. E aí, quando eles veem, às vezes o médico está prescrevendo um protocolo que só é dele, só ele que faz, que né, o mundo todo tá errado, ele que é o certo. Eles não desconfiam, né? Eles acham que é normal pagar um valor caríssimo por umas aplicações de um remédio lá. Eu sempre falo para os pacientes, se isso fosse tão maravilhoso, eu já tinha feito na minha mãe. Né? Porque o que a gente sempre quer é que a nossa mãe e nosso pai eles sejam eternos, né? Mas, muito obrigada, né?
Tu queres deixar o teu Instagram, o Instagram da tua clínica, para que as pessoas sigam, te acompanhem? Sim, meu Instagram é SGW Cardio e a minha clínica é a Cardio Vale SL, ali em São Leopoldo. Fico à disposição, quiserem trocar uma ideia, mandar um direct, tirar dúvidas sobre doenças cardíacas, sobre testosterona e coração, a gente está à disposição aí para falar. Muito obrigada a todos, sigam, comentam, interajam. Esse episódio foi feito para vocês.